Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Física. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo de termodinâmica e vamos continuar falando sobre os gases ideais. Então, esse vídeo ele é a parte 2 do conteúdo de gases ideais. E nós vamos iniciar falando sobre o conceito de mol. Então, esse termo mol, talvez vocês já tenham visto esse termo quando vocês estudaram química, por exemplo. O que é o mol? Antes de falar exatamente sobre o que é o mol, nós podemos fazer uma comparação entre o mol e a dúzia, por exemplo. Então, o que é uma dúzia? Uma dúzia são 12 unidades de algo. Então, a gente tem aqui três exemplos. Nós temos uma dúzia de bananas, ou seja, 12 bananas, uma dúzia de batatas, 12 batatas, e uma dúzia de ovos, 12 ovos. Então, uma dúzia sempre vai ser 12 unidades de alguma determinada coisa. Na química e na física, nós também utilizamos algo parecido, só que não utilizamos a dúzia. Por quê? Porque no estudo dos gases, nós estamos tratando de número muito grande de partículas, número muito grande de moléculas. Então, se nós formos utilizar esse conceito de dúzia, mesmo assim, nós ainda estaríamos tratando de números muito grandes. Então, para facilitar a nossa vida, nós utilizamos o conceito de mol. Então, o mol, assim como a dúzia, ele é definido como uma certa quantidade. Ele é um número invariável de partículas. Sejam essas partículas átomos, moléculas, elétrons ou íons. Então, aqui, quando a gente estiver falando de partículas bem pequenas e que existe um número muito grande dessas partículas, né, como os átomos, como as moléculas, como elétrons, como os íons. Quando a gente fala desse tipo de partícula, nós utilizamos nós utilizamos o termo, aliás, de mol. Então, um mol, ele contém um determinado número de partículas, e esse número de partículas é chamado de constante de Avogadro ou número de Avogadro. E o valor do número de Avogadro é número de Avogadro igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades de alguma coisa. Ou seja, se nós temos um gás, e esse gás ele tem, se a gente contar as moléculas que fazem parte desse gás, e a gente descobrir que nesse gás existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, nós dizemos então que nesse gás nós temos 1 mol de moléculas. Então, 1 mol equivale a esse número aqui de moléculas. Ou 1 mol de átomos equivale a esse número de átomos. 1 mol de elétrons equivale a esse número de elétrons, a 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Então, note que o número de Avogadro é um número muito grande, né? Que a gente tem vezes 10 elevado a 23. Um número bastante grande. Só que a massa de um mol, ela pode variar de uma substância para outra substância. Então, um mol de álcool etílico, ele vai ter o mesmo número de partículas que um mol de água. Só que como as moléculas do álcool etílico e da água são diferentes, então nós podemos ter uma massa diferente. Então aqui, ó, nessa imagem, a gente tem 46 gramas de álcool etílico e a gente tem 18 gramas de água. Só que nessas duas imagens nós temos 1 mol. Então aqui nós temos 1 mol de álcool etílico e aqui nós temos 1 mol de água. Porém, como as partículas são diferentes, isso faz com que a massa de 1 mol seja diferente dependendo da substância. Então aqui, 1 mol de álcool etílico equivale a 46 gramas, enquanto 1 mol de água equivale a 18 gramas de água. O número de mols, que é representado pela letra N, que está contido em uma certa massa M, que geralmente é representada em gramas, ele pode ser obtido através de uma regra de 3, bem simples. Então, se 1 mol tem uma massa de 1 mol, por exemplo, 1 mol de água vai ter essa massa aqui de água, sempre vai ter essa massa, 18 gramas de água. N mols, ou seja, 2 mols, esse N pode ser qualquer número, né? 2, 3, 4. Esse número de mols N equivale a qual massa? Então, para você obter o número de mols aqui, é só resolver essa regrinha de 3 simples, né? E a partir dessa regra de 3, você vai obter que o número de mols
de uma substância vai ser a massa da substância dividido pela massa de 1 mol dessa substância. Essa massa de 1 mol é chamada de massa molar, geralmente é representada por essa letra aqui, M maiúsculo. Então, dessa forma, nós podemos escrever que o número de mols que existe em uma substância vai ser igual à massa total da substância dividida pela massa molar da substância. Então, isso aqui é o que define o número de mols que vai ter dentro do que vai ter nessa substância, né? Bom, então nós vimos que quando o gás ele passa por algumas transformações, algumas variáveis de estado desse gás podem mudar. Então nós vimos que às vezes pode acontecer da pressão e do volume mudar, ou do volume e da temperatura mudar, ou da pressão e da temperatura mudar. Porém, pode acontecer que as 3 variáveis de estado mudem ao mesmo tempo. E nesse caso nós precisamos de uma lei que represente essa transformação. E essa lei ela é dada a partir da equação de Clapeyron. Então vamos lá. Vamos considerar que a gente tem um certo gás. Vou colocar aqui o gás em um recipiente com um certo volume. Então esse gás ele vai ter uma certa pressão. E conforme a gente muda o volume do gás, note que a pressão também muda e a temperatura também está mudando. Então aqui, ó, quando eu aumento o volume, a pressão diminui e a temperatura também diminui. Mais uma vez, vamos analisar aqui o que acontece com esse gás. Eu vou diminuir o volume e olha o que acontece com a pressão e com a temperatura. Ambas aumentam, ó. Volume diminui, pressão e temperatura aumentam. Se o volume aumenta, temperatura e pressão, aliás, diminui. Então aqui nós temos um caso, uma transformação, onde as 3 variáveis de estado do gás se modificaram. Quem descobriu uma relação entre essas 3 variáveis, né, dessa transformação, foi o físico francês chamado Paul-Émile Clapeyron. E o que o Clapeyron verificou experimentalmente, então ele fez um experimento e descobriu isso, foi que quando ele multiplicava a pressão pelo volume e dividia pela temperatura, ele obtinha um resultado que era proporcional ao número de mols N do gás. E assim ele escreveu a seguinte equação. PV sobre T, ou seja, pressão vezes volume, dividido por temperatura, sempre era igual a N, que é o número de mols, vezes uma certa constante aqui, que a gente chama de R, que é a constante dos gases ideais. Esse R, os valores dele, eles dependem do sistema de unidades que você utiliza. Então aqui a gente tem alguns valores de R em diferentes unidades. Por exemplo, se você utiliza para a pressão o ATM e utiliza para o volume o litro, aí você vai ter que R é igual a 0,082 ATM litro dividido por mol Kelvin. Se você utiliza só unidades do SI, então R é igual a 8,31 joules por mol Kelvin. E nós ainda temos aqui, se em vez de joules você utilizar o caloria, então R é igual a 2 calorias por mol Kelvin. Então, voltando aqui para a equação de Clapeyron, vamos tentar entender o que é que essa equação nos diz. Se você mantiver constante o número de mols da substância, ou seja, se você não colocar nenhuma partícula mais para dentro ou tirar a partícula de dentro, então o número de mols permanece constante, N permanece o mesmo. Como R é constante, então o lado direito dessa equação não vai mudar. Então o que é que a gente vai ter? Se você muda a pressão e o volume, a temperatura também tem que mudar para que essa equação, né, para que essa relação aqui permaneça constante. Então, a partir dessa equação de Clapeyron, nós podemos determinar aquelas equações, aquelas transformações que nós vimos no último vídeo. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui um sistema fechado. Esse sistema ele vai ter um volume V1, temperatura T1 e uma pressão P1. Esse sistema vai passar por uma transformação.
Digamos que essa transformação, nenhum gás escapa, nem gás entra no sistema. Então, esse sistema passa por uma transformação. Ele vai sofrer um aumento de volume, como a gente pode ver aqui, e a temperatura e a pressão dele também vão mudar. O que é que não muda? A relação entre essas coisas, né? Então, P1 vezes V1 sobre T1 tem que permanecer igual. Então, P1 vezes V1 dividido por T1 tem que ser igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Então, o produto entre pressão e volume e a razão desse produto com a temperatura permanece constante. E aí, a transformação isobárica que a gente viu, ela acontece quando a pressão permanece constante. Se a pressão permanecer constante, ou seja, pressão P1 vai ser igual a pressão P2, portanto, aqui nessa equação eu corto P1, corto P2, eu fico apenas com V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, que é a lei para a transformação isobárica, como a gente já viu. Se a transformação é isocórica, ou seja, se o volume aqui permanece igual, então V1 vai ser igual a V2, eu corto V1, corto V2, fico apenas com P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E se a transformação é isotérmica, então a temperatura é que é a mesma, T1 igual a T2, portanto, T1 corta com T2 aqui, corta os dois, fica só P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Então, aquelas transformações isobárica, isocórica e isotérmica podem ser determinadas a partir da equação de Clapeyron. E aqui a gente tem uma aplicação dessa transformação dos gases, né, na forma de uma tirinha. Nós temos aqui uma tirinha do Calvin e Haroldo, né? E nessa tirinha nós temos o Calvin, que está segurando um balão. Esse balão está subindo e conforme o balão está subindo, né, o Calvin diz, puxa, estou indo cada vez mais alto. E o que acontece quando a gente vai aumentando de altitude? A pressão atmosférica vai diminuindo. Então, a nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 atm. Conforme a gente vai subindo, essa pressão ela vai caindo, a pressão atmosférica vai diminuindo. Mas a pressão no balão continua a mesma. E aqui o Calvin diz, né? Suponho que a pressão no balão vai ficar cada vez maior que a do ar em torno dele e o balão vai estourar. Por que o balão estourou? Como eu falei, conforme a altura vai aumentando, a pressão do ambiente vai diminuindo, mas a pressão no balão permanece a mesma. Por que o balão não estoura quando a gente enche ele, né, a nível do mar? Ele não estoura porque a pressão atmosférica prende, digamos assim, o gás ali dentro do balão. Então, o gás dentro do balão está querendo sair, está forçando o balão para fora, mas a pressão de fora não deixa com que o balão estoure. Mas se a gente vai subindo, a pressão de fora vai ficando cada vez menor, enquanto a pressão de dentro do balão vai ficando mais forte, né? Até que a pressão interna vai ser tão grande, comparada à pressão externa, que o balão vai estourar. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.